Olá você, diretamente dos estúdios da Treehouse, diretamente de Belém, aqui no estado do Pará, para o mundo, em mais um episódio inédito para você que nos acompanha. Seja bem-vindo ao nosso Aquipod, cheio de histórias para contar. E eu já te digo logo, olha, compartilha, comenta o episódio de hoje. É um assunto relevante, onde o Brasil está comentando um dos assuntos que mais chamou atenção nas últimas semanas. Você já ouviu falar nos bebês reborn? É isso mesmo, aqueles bebês de borracha silicone que tá todo mundo numa verdadeira febre no Brasil? É o que a gente vai falar para você hoje. Então fica atento, curta, compartilha, se inscreva em nosso canal, já sabe, basta você também ativar o sininho, porque quando nós estamos disponibilizando para você aqui um episódio, você será notificado e mostra para o YouTube que é um assunto relevante para você e para todos. E esse nosso episódio tem um oferecimento da Resolve Energia Solar, você já sabe, a maior empresa de energia solar do norte e nordeste do Brasil. Tá querendo ter 80, 82, 85% de economia na tua conta de luz? Então fale com quem entende, a maior empresa, a única que tem um centro de distribuição e facilita para você financiamento, entrada e pode começar a pagar em até 120 dias. E olha, já tem bandeiramento novamente na tua conta de luz. Que tal você economizar e investir na tua própria energia? Aproveita, fale com um especialista, através desse QR Code você fala com eles e eles estão prontos para te atender em qualquer lugar, tanto da nossa capital, região metropolitana, aqui em Belém, quanto você que mora no interior do estado. E olha, neste momento estaremos recebendo agora, ela que é a nossa convidada, ela que é uma mulher, ela que é terapeuta sistêmica, especialista em relacionamentos e comportamento humano, escritora e palestrante internacional. Eu estou aqui ao lado de Juliane Caetano, ela que é autora do livro 50 Maneiras de Amar Sua Família. Seja bem-vinda aqui no nosso podcast. Muito obrigada. Prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Agradeço pela sua vinda aqui conosco, porque assim, quando a gente fala em terapeuta sistêmica, o que significa isso? Significa uma pessoa que vai olhar para o todo, que não vai olhar apenas para os sintomas ou para aquilo que está aparente, que vai olhar para as raízes daquilo que está acontecendo, vai olhar as repetições de padrões familiares e vai ajudar as pessoas a quebrar ciclos que são nocivos para a vida delas, através do trabalho diretamente na raiz do problema. Ou seja, quando você fala nessa raiz, é quando a gente volta no passado, no nosso eu, lá no passado, desde pequenininho. No passado, na infância, na adolescência, naquilo que foi construído através da nossa convivência familiar, principalmente, naquilo que foi construído na infância, que eu sempre falo que a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira, e a gente repete padrões, nós acabamos repetindo padrões que vêm da nossa infância, que às vezes a gente repete sem nem perceber, coisas que nós vimos a nossa família fazer, coisas que nós vimos a nossa família passar, feridas emocionais não curadas. Tudo isso faz com que nós tenhamos vários problemas, várias situações que às vezes a gente nem percebe, nem sabe de onde vem, se vê repetindo aquele comportamento, se vê com aquela tristeza, se vê com aquela falta de paciência que não sabe de onde vem. Quando você descobre a raiz do problema e você vai lá até essa raiz e começa a tratar de lá, então surgem novos caminhos, novas possibilidades de vida. Olha, você sabia, Julie, que eu já tive a oportunidade de assistir você em vários outros momentos e muitas das vezes, e dessas vezes que eu lhe assisti, me fez lembrar o meu passado. Caramba, se eu sou assim dessa maneira é porque eu estou repetindo algo lá do passado, como você falou, sem mesmo querer, algum comportamento de um pai, de uma mãe ou mesmo de algum outro familiar. E você falou exatamente sobre isso com relação à bagagem emocional, aquilo que a gente traz no decorrer da vida junto com a gente, que a gente traz sem saber por quais motivos. É isso, mais ou menos? É, mais ou menos isso. A gente sempre fala que o trauma, ele não é igual para todo mundo. Então, uma situação, ela pode traumatizar uma pessoa e não traumatizar outra. Certo. Porque o trauma é a maneira como nós interpretamos aquilo que aconteceu. Dependendo da situação que você estava, do quão vulnerável você estava, do que aquela pessoa representava para você, isso vai representar um trauma na tua vida ou não. Ou seja, pode se repetir aquela história do passado com você hoje. Exatamente. E há possibilidade da gente remover e deixar essa bagagem para trás?
Há possibilidade. A gente não consegue apagar o passado, mas nós conseguimos que ele faça parte da nossa história, mas que a gente quebre os ciclos negativos, que a gente quebre os padrões de funcionamento que são negativos e que a gente, o mais importante, não passe essas feridas e esses traumas de geração em geração, para que os nossos filhos, as gerações que virão de nós, tenham a oportunidade de viver uma vida mais livre e diferente. E quem mais enxerga isso? Por exemplo, num relacionamento familiar, homem e mulher, quem mais enxerga que pode reconhecer que aquela atitude não está certa e pode mudar? As mulheres, elas têm um feeling muito maior para esse tipo de coisa. Até pela própria cultura, nós somos mais treinadas a olhar para o relacionamento, a olhar para dentro de casa. Então, elas têm uma percepção maior de que algo não está bem, de que algo não está funcionando. É a mulher que costuma manifestar primeiramente. E, às vezes, também, você tem uma criança ou um adolescente que está dando vários problemas, né, que está agindo de maneiras diferentes, de maneiras que não são positivas. E aí, se você for investigar aquela criança, aquele adolescente, muitas vezes ele está só anunciando com as próprias atitudes que tem problemas se manifestando na família dele. E olha que a Juliane, ela é mãe de 3, sendo que um já é adolescente. Quase adulto, né? Quase já adulto. tem 17 anos. Ó, aí tem a do meio. Isso. Como é o nome dela? Laura. Quantos anos? Tem 14 anos. E o menor? É o Ian, de 7 anos. E aí tem o marido, que é o Nilson Caetano. Eles são de uma família pastoral, ou seja, ele tem a missão de cuidar de uma igreja. A gente imagina o quê? Uma família que ao redor também tem que administrar muita coisa, o lar e também a sua missão. São muitos desafios, né? Muito, né? Muitos desafios. E aí, dentre isso, muitos estudos, levantamentos e se conhecer. Porque, assim, quando a gente aprende olhar para o nosso interior, né? Para o nosso eu, a gente busca maneiras saudáveis de tentar mudar. Porque Exato. eu vi que em uma das também palestras que eu assisti sua, que você fala exatamente que, às vezes, o homem faz da sua esposa uma segunda mãe. Isso. Isso é verdade mesmo, né? Sim. Por que o homem faz da sua esposa uma segunda mãe? Ou seja, além dela ser esposa, mãe dos filhos do casal, ainda tem que cuidar do marido. Exatamente. É uma parte dele que não amadureceu, que está ali. Geralmente, esse filho que quer encontrar na esposa uma mãe é filho daquela mãe que fazia tudo por ele, né? Que estava ali sempre protegendo de alguma forma, que estava sempre fazendo a coisa. Ai, meu filho, toma aqui sua comida. Ai, meu filho, não precisa lavar sua roupa. Ai, meu filho, você não precisa fazer nada. Deixa que eu faço por você. Aquela mãe que blindou o filho. Blindou o filho. Fez de tudo por esse filho. E muitas vezes tinha esse filho, protegia de todas as frustrações, dificuldades e colocava as irmãs dele para o mundo, para fazer todas as coisas, para arrumar a cama, para varrer a casa, para fazer todas as coisas. Então ele cresce achando que esse é o modelo de esposa, porque ele não conheceu a mãe dele como namorada, como aquela pessoa, né, livre, leve, solta. Ele só conheceu a mãe dele sendo esposa. Sim. E mãe. Então, a imagem que cria no subconsciente dele, a raiz, é o quê? É assim que uma esposa e mãe deve se comportar. Aí eu caso e eu vou procurar este modelo na minha esposa. E quando surge aquele comportamento do homem que até então, quando começa a se relacionar com esta mulher, são mil amores, eu te amo, eu te adoro, estou apaixonado por você, passa pelo processo de conhecimento, estando num convívio de estar morando juntos, talvez, começa um noivado, decidem casar, formar um lar. E, de repente, após algum tempo, este homem se transforma, se torna um homem agressivo, começa apenas com a verbalização, depois ele vai para a violência verbal, depois a violência física, até chegar, infelizmente, na consequência, né, de tirar a vida daquela mulher. Isso a gente fala, infelizmente, e é real, é uma realidade do mundo que nós vivemos, e principalmente aqui no Brasil. E este homem se transforma. Como é que se percebe? Por que esse comportamento se aflora, se mostra, e este homem acha que aquela mulher é uma propriedade? Bom, tem várias coisas. Tem a repetição de padrão, que pode acontecer. Tem o não saber lidar com as próprias emoções. Tem a questão da imaturidade emocional, mas também pode ter algum transtorno envolvido.
A questão é que essa mulher, ela precisa estar atenta, porque ela não precisa ficar lá e pagar para ver até onde isso vai dar. Então, como a mulher ela tem uma facilidade de percepção maior, né, a gente precisa ficar atenta aos comportamentos, a esse tipo de agressão que é verbal, e daqui a pouco começa, que está com raiva, dá um soco na parede. Isso é um alerta gigante. Porque se der um soco na parede, o próximo alvo pode ser você. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de relacionamento antes de descobrir, será que a pessoa tem algum transtorno? Será que a pessoa tem que... Antes de você descobrir, é bom se afastar, é bom você se proteger, é bom você não pagar para ver. Agora, Ju, quando... Eu estou, na verdade, relatando para você o que eu ouço quando a gente mostra na televisão, quando um especialista, uma delegada, principalmente, fala sobre a questão mesmo da violência doméstica, a violência dentro do lar. Quando esta mulher, mesmo sofrendo essa consequência ainda da agressão verbal, porque começa e é por efeito de escala, né? Começa com um grito, que depois vira um empurrão, que depois vira com um machucado, soco na parede, até chegar na agressividade, onde a mulher, infelizmente, fica indefesa, vulnerável e acaba perdendo a vida. Mas, quando é que, neste momento, por que a mulher ela se torna, então, uma dependente emocional deste homem? Ainda mesmo assim, sabendo que está sofrendo violência, mas ainda, mesmo assim, não consegue largar este convívio. Muitas mulheres na infância, elas não tiveram figura paterna, e isso culmina na falta de referência do amor seguro. Ou, às vezes, essa figura paterna ou essa figura masculina que estava na vida dela não era uma figura que oferecia um amor seguro. Então, muitas vezes, ela entendeu que aquela pessoa que deveria te amar e te proteger, mas tinha licença para te bater, para falar coisas horríveis contigo e tal, mas ele é meu pai, ele é meu avô, ele me ama e ele faz isso comigo. Então, ela entende que isso é amor. Uma mulher que aceita este tipo de relacionamento, que fica dependente emocional, ela tem feridas emocionais dentro dela que precisam ser curadas. A gente precisa entender qual é a raiz, o que está fazendo que essa mulher aceite esse tipo de comportamento e não tenha coragem de sair de lá. Fique sempre nessa esperança de que ele melhore, de que as coisas mudem. Não, mas ele vai mudar. Não, mas ele é uma boa pessoa. Não, mas ele... Porque muitas vezes a forma de amor que ela aprendeu foi uma forma distorcida. Ou seja, ela ainda pode acreditar que ele pode mudar. Sim. Que aquele comportamento foi pela impulsão. A atitude foi por impulsionamento, por ele achar que, por ter perdido a razão naquele momento, ele parte para a agressividade. Só que um dia vai se repetir novamente. Vai. E ela muitas vezes se acha culpada, né? Não, mas foi porque eu não fiz o que ele pediu. Não, mas foi porque eu não fiz. E quando tem filho, nesse meio, às vezes a culpa é do filho, que a mulher talvez não queira se separar por causa do crescimento, precisa estar com a presença paterna. Muitas vezes o filho ele é colocado nessa equação, né? Não, eu não vou sair por causa do meu filho, porque o meu filho precisa ter uma referência de pai e mãe em casa. Mas você concorda que essa é uma péssima referência? Sim. De pai e mãe em casa. Para uma filha, por exemplo, é uma péssima referência ver uma mãe que passa por isso e aceita isso. Então, qual é a cosmovisão de relacionamento que está sendo implantada nesta menina? Das coisas que podem ser aceitas ou não por elas. Então, não é uma justificativa boa, digamos assim, até porque nenhum filho merece carregar o peso de crescer e saber que a sua mãe passava por aquilo e aceitava aquele tipo de coisa por causa dele. Então, ele olha e fala assim, poxa vida, né? Por causa de mim, será que é o que eu deveria existir? Por causa de mim, a minha mãe foi obrigada a aceitar todo esse tipo de coisa. É um peso que filho nenhum merece carregar. A criança começa a se culpar e cresce com essa culpa. Exato. Sem ser culpado. Com uma dívida emocional que muitas vezes vai prendê-la a essa mãe, vai
fazer com que ela tente se responsabilizar depois pela felicidade dessa mãe, pela salvação dessa mãe, que é uma coisa que os filhos não podem fazer. E existem casos que esse filho e essa mãe conseguem se livrar, né? Sim. Emocionalmente, através de tratamentos, através de acompanhamentos, consegue se livrar. Consegue se livrar, consegue dessa encerrar culpa que nunca existiu. ciclos. Sim, e consegue construir uma nova vida, né? E não passar esses ciclos para as próximas gerações. Por isso que eu quis trazer a Juliane aqui, porque a gente vai viajando no pensamento e a gente vai tentando se conhecer. Para quem está nos acompanhando aí no nosso podcast, fica conosco até o final. Se você tem alguma dúvida, vai aí comentando, vai aí dizendo o que você acha desse assunto, porque a Juliane, em algum outro momento, ela vai entrar no canal e ela vai poder responder o seu comentário. E ó, agora, Juliane, falando de solidão, que é rodeada de gente, como é assim uma solidão? Poxa, eu me sinto... Tem tanta gente à minha volta, mas eu me sinto só, né? Que é a dor do invisível, como a gente conhece. Por que nós nos sentimos tão sozinhos, mesmo em ambientes cheios de gente? Por que isso acontece? Por exemplo, eu te falar eu. Não estou dizendo que eu sou uma pessoa que me sinto só, né? Que me sinta sozinho. Mas eu sou uma pessoa, digamos que pública, muita gente me conhece e muita gente eu conheço. Mas quando às vezes a gente vai contar no dedo quais as pessoas que a gente pode contar, que são amigos, e talvez faltam dedos, ou talvez sobrem dedos. Sobram dedos, geralmente, né? À medida que a gente vai crescendo. Isso. O ser humano, ele foi criado e projetado para relacionamentos profundos. Nós fomos criados para desenvolver relacionamentos profundos com as pessoas à nossa volta. Mas você concorda que profundidade é uma coisa muito rara nos dias de hoje? Verdade. Na rede social, o relacionamento é superficial. Então, a gente conhece todo mundo, mas não conhece ninguém de verdade. A gente tem recortes da vida de todo mundo, mas não participa de verdade da vida das pessoas. Então, os relacionamentos, eles estão muito superficiais. Você conhece todo mundo, mas não conhece ninguém. As pessoas estão cada vez mais isoladas dentro da sua própria casa, cada vez mais acompanhadas dos seus smartphones, da sua televisão, dos seus streamings. Isso faz com que elas tenham a sensação de solidão. Mesmo que eu trabalhe num lugar em que trabalhem 30 pessoas junto comigo, eu não tenho um relacionamento profundo com nenhuma delas. Isso faz com que eu me sinta sozinho. A solidão materna, muitas vezes, né? A mãe, ela tem um filho e aí ela vai cuidar desse filho. Ela fala, nunca me senti tão sozinha. Ou seja, ela tem um relacionamento profundo com aquele filho, mas com os iguais, como eu digo, né? Vai conversar com gente do seu tamanho e tal, vai fazer amizade. Ela se sente só, porque ela não tem profundidade de relacionamento. Você acha, então, que o excesso de estímulos digitais que nós temos, por exemplo, eu estou aqui com estímulo, né? Meu celular, acompanhando o que a gente está conversando para a gente poder trazer todos os assuntos. Aí eu te pergunto, mas como é que o excesso de estímulos digitais pode piorar esse isolamento? Ele isola mesmo e as pessoas ficam mais isoladas, de fato? Isola e o celular, ele é programado, as redes sociais, a internet, ela é programada para nos mostrar aquilo que a gente gosta, certo? Certo. Se eu quero lá ver sobre um assunto, então eu vou lá, eu olho, eu assisti aquele vídeo todo, eles vão me mandar mais vídeos e mais vídeos e mais vídeos. E ali eu tenho o poder de, se eu não gostar, eu elimino da minha vida. Não quero ouvir fulano falando. Com um clique ele some. Quanto mais você pesquisa, mais vai te aparecendo aquele assunto, por exemplo. Exatamente. E se eu não gostar, eu posso fazer sumir. Então, este não é um relacionamento profundo. É um relacionamento em que eu só escuto aquilo que eu gosto. Só vejo aquilo que eu quero. E você acha que isso possa estar afetando também as crianças? Eu digo, as crianças na faixa etária entre os 4 e 5 anos, a partir desse momento que eles têm acesso ao YouTube, por exemplo, tem acesso a outras plataformas onde, por exemplo, ela está ali acompanhando um determinado assunto, ela fica o tempo todo. Isso. Rapidamente. Na TV, passando o tempo todo. A criança já também se isola desta maneira. Se isola e se agita, né? Então, ela vira uma criança impaciente, que não sabe esperar. Ela vira uma criança desobediente, ela vira uma criança agitada, porque ela está hiperestimulada. Ela não termina nenhum daqueles desenhos que ela está assistindo. Isso. Ela vai adiantando. Ela vai adiantando, ela vai passando, ela vai escolhendo outro, escolhendo outro. Posso confessar uma coisa para você? Já tem praticamente quase um mês que lá em casa tiramos
o acesso para o meu filho, o Vicente, do YouTube. Porque a gente já estava observando que aquilo estaria afetando no quê? No raciocínio, em assistir algo que possa ser muito bom, onde daquilo você possa aprender e talvez ensinar e passar aquela mensagem para alguém. Não tinha. Porque a gente sabe que mesmo num canal que nós estamos, que é o próprio YouTube, aqui com o nosso podcast, levando um assunto importante para quem está nos acompanhando, mas existem assuntos muito ruins, né, que são colocados para as crianças, que são vendidas para essas crianças que, infelizmente, não gera nenhum conteúdo, né, nenhuma linha de raciocínio, nenhum aprendizado. Exatamente. E a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Os pais, muitas vezes, para terem este momento com o celular, porque o meu filho, ele vai fazer birra, ele vai me desobedecer, ele vai fazer coisa que eu não gosto, o celular me dá aquilo que eu gosto. Né? Certo. Me faz me sentir bem, me faz me sentir no controle. Então, eu também deixo a criança na tela. E aí, depois, quando a criança sai da tela, ela está desobediente, ela está agitada, ela está impaciente. Aí, o que é que eu faço? Eu ponho mais na tela para eu conseguir ter paz. E assim a gente cria um ciclo que é danoso para a criança, para os pais e para a convivência familiar também. Ou seja, isso é perigoso, né? E às vezes a gente nem se toca como pai e mãe, mas a gente precisa também dar o exemplo. Ter a hora certa que você entra no teu smartphone, eu sei que isso é difícil. Eu trabalho com o meu, não vou dizer 24 horas, mas o meu, eu já aprendi agora, recentemente também. Eu deixo agora o celular na cozinha, quando eu vou me preparar para dormir, eu já deixo ele, fico assistindo TV até a hora de eu cochilar sozinho no sofá e vou pro quarto. Para não ter exatamente o smartphone do meu lado e com essas notificações chegando, apesar que eu já paguei todas elas, mas vão chegando. Mas assim, isso acaba te incomodando. É uma maneira da gente, pelo menos, tentar dar um exemplo. No momento, tudo bem, tem um momento da hora do celular, mas tem um momento que não pode, tá bom? Vamos descansar a mente, né? Como a gente fala. Exatamente. E também tem a questão do trabalho, né? O filho precisa ser ensinado de que aquilo ali é trabalho. Meu pai está com a tela o tempo todo. Entendimento disso. Mas por que eu não posso? Porque você não trabalha, né? O teu pai dirige e você não dirige. O teu pai faz coisas que você não faz, porque ele é adulto. Então, ele usa isso aqui para trabalho. Só que a gente também tem que ter a noção de que existe hora para trabalhar. Sim, não então, é 24 horas. O nosso filho também não pode ter a impressão de que o adulto não se diverte, que trabalha o tempo todo, que fica com a cara no celular o tempo todo. Que eles estão nos observando, que a gente fala, o que a gente faz, grita. Ponto. Então, eles estão nos observando, eles estão observando a maneira que a gente vive a nossa vida, a maneira que a gente resolve o nosso problema e as questões da nossa vida. Agora, Ju, como é que... Existe diferença entre estar só e sentir-se só? Sim, existe. A gente pode estar só, né? A gente pode estar só e estar bem, estar ali curtindo a solitude, aprendendo a viver com a nossa própria companhia, e esses momentos são bons. As pessoas hoje elas não conseguem ficar em silêncio com seus próprios pensamentos. Raramente se consegue isso. Quando a pessoa está só, ela está no celular. Quando a pessoa está só, ela está com a TV ligada. Quando a pessoa está só, ela está ouvindo uma música. Dificilmente nós conseguimos entrar em contato com a nossa solitude, olhar para dentro de nós e enxergar aquilo que está precisando melhorar, aquilo que eu estou sentindo, de onde vem aquilo que eu estou sentindo. E isso vale também para a vida espiritual? Sim. Para quem tem a sua crença? Para quem tem a sua crença, aquele momento em que você vai ali fazer a sua oração, fazer a sua prece, aquele momento em que você vai dedicar a leitura, a meditação, isso tem ficado cada vez mais difícil também, porque o celular ele nos dá estímulos rápidos, e a pessoa ela pode estar ali, tô com um monte de gente, mas eu não tenho um relacionamento profundo com ninguém, então eu me sinto só. Existe a solidão, nem todo momento de você estar só é um momento ruim. Seria bom que todo mundo passasse algumas horas, alguns momentos do dia só. Você, seus pensamentos, para você se organizar. Mas a gente também precisa fazer um esforço para aprofundar os nossos relacionamentos. Alguém está perguntando, por que você se sente sozinho mesmo cercado de pessoas? Porque você tem relacionamentos superficiais com todo mundo. É muito difícil hoje. Se você for contar assim, quantas pessoas eu confio para que elas saibam o que eu estou passando na minha vida? Vão sobrar dedos. Vão sobrar dedos em uma mão. Isso é profundidade de relacionamento. Então, hoje é difícil a gente achar pessoas para confiar. E o relacionamento profundo, ele exige confiança. A gente, por exemplo, eu posso encontrar
com você várias vezes, a gente fala oi, tudo bom, conversa, uma conversa superficial ali e tal. A gente se conhece, mas a gente não tem intimidade emocional. E o que traz o relacionamento profundo é a intimidade emocional. É o tempo junto, é o tempo de conversa, é a conversa olho no olho. É, como diz na minha terra, né, comer 1 quilo de sal junto. Aí você tem um relacionamento profundo com a pessoa. E isso está cada vez mais difícil. Então, a gente se sente cada vez mais sozinho. Viu só? Você está acompanhando aí no nosso podcast. É um assunto interessante porque você começa a pensar e refletir. Será que de fato você está só? Será que você, mesmo cercado de amigos, familiares, ainda acha que você poderia estar muito bem com eles, ou você também se sente só? O que está faltando na tua vida? A gente vai falando sobre isso, mas enquanto isso eu quero te dizer o seguinte, olha, você sabe que este nosso podcast sempre fala de coisa boa, importante para você. E eu quero te dizer que a Resolve Energia Solar é a única empresa do Norte e Nordeste do Brasil que se expande a cada dia, sempre abrindo uma nova franquia, mas pensando em você, pensando em transformar a sua vida através da energia limpa, através da energia solar. E que tal você também? Ah, mas Agenor, olha, é caro, é para mim, dá para minha casa? Claro que dá. Existem maneiras fáceis para que você possa financiar o teu projeto, financiar em até 84 vezes. Você pode começar a pagar a partir de 120 dias, ou seja, você fecha o negócio, dá aquela respirada, mas enquanto ele vai ser instalado na tua casa, aí depois tu começa a pagar. Fale com quem entende, fale com a Resolve Energia Solar através deste nosso QR Code que aparece para você aqui na tua Smart TV, aqui também no teu celular. Fale com um especialista, eles estarão prontos para te atender. Aproveita a oportunidade, porque já tem bandeiramento se aproximando, vai aumentar a conta de luz e você vai sofrer para pagar, vai sair do teu orçamento. Então pensa agora mesmo e já fale com um especialista da Resolve Energia Solar. Agora, Juliane, um dos assuntos, até por isso que eu estava conversando com você, e a gente vai aprofundar, sobre bebê reborn. Eu, de fato, eu nem sabia o que estava acontecendo quando vi a minha esposa, a Lisley, falando sobre esse efeito que foi ocasionado na internet, né? Do bebê reborn, bebê de silicone, e muitos grupos de pessoas, principalmente mulheres, levantando e dizendo que de fato são bebês que fazem parte da vida delas. Eu fiquei impressionado em ver alguns vídeos, não sei se são todos reais, mas de mulheres, por exemplo, teve uma, não sei se é influenciadora, porque eu acompanhei isso em todos os perfis de notícias do Brasil, que ela estava já com um dos seus seios já doendo, de tanto que ela deu de mamar para um desses bebês. Outros grupos dizendo que essas crianças, essas mães precisariam de benefícios do governo, como Bolsa Família, que poderiam entrar na fila da prioridade porque estariam com o bebê. Outras estavam querendo ser atendidas em uma unidade de pronto atendimento. Eu quero saber o que está acontecendo, Juliane. É real isso mesmo? Por quais motivos, de repente, um efeito em manada no Brasil, mulheres, grupos, falando sobre um bebê de silicone, um bebê de borracha? A primeira coisa que a gente precisa levar em consideração nessa situação é que a internet ela precisa de renovação. Então, certo. Você vê que cada semana aparece um assunto diferente que está em alta, né? Eu acho que a gente vai aprofundar mais nesse assunto depois, mas estamos carentes de pertencimento. Então, as pessoas, elas olham aquela nova trend, aquele novo desafio que aparece e elas querem fazer parte. Então, se é uma dancinha, várias pessoas vão gravar fazendo aquela dancinha. Isso dá a sensação de que estou participando, estou pertencendo a uma tribo. E o ser humano tem essa necessidade de pertencimento. Então, quando surge um boom desse, você vê várias pessoas que elas vão tentar se encontrar nestes grupos. Elas vão tentar pertencer a esse grupo, a esta comunidade, que é uma das maiores necessidades do ser humano, viver em comunidade, por mais que hoje a gente diga que, não, eu vivo muito bem sozinho. Nós somos criados para viver em comunidade. A gente olha aquilo e aí eu sou uma pessoa que eu estou me sentindo sozinha, que eu estou, carente, eu estou precisando liberar este afeto para algum lugar, e ali naquele bebê eu vejo a oportunidade de entregar o meu carinho, de entregar o meu afeto, sem que eu receba de volta a frustração que os seres humanos causam porque são humanos, né? Então por que esse pertencimento é uma necessidade humana tão profunda?
vem no nosso chip, né? Na nossa criação. Nós fomos criados para viver assim, para precisarmos uns dos outros, para vivermos em comunidade. Então, existe até aquela frase muito conhecida, né, de que é preciso toda uma aldeia para criar uma criança, para educar uma criança. Por quê? Porque a gente precisa desse senso de família, desse senso de pertencimento. E muita gente não tem mais isso, pela própria superficialidade, pela própria liquidez das relações. E nós estamos intolerantes à frustração também. As gerações atuais, elas são mais intolerantes à frustração. Ou seja, a gente, quando criança, eu me frustrei várias vezes. Acho que você também, frustrado pelos pais. Mas em nenhum momento eu fiquei traumatizado. Pelo menos eu, Agenor, na minha infância e juventude, eu não tenho recordações na minha mente que talvez, eu não faço ou deixei de fazer isso porque eu sou traumatizado, eu não vou fazer porque eu vi meu pai fazendo, porque eu vi... Não, eu de fato não tenho esses traumas, mas a gente sabe que muitas pessoas carregam esses traumas sem saber. E acabam descontando no filho, na própria esposa. Exatamente. E acabam também, muitas têm uma visão muito distorcida de casamento, né? Lembra do que a gente falou do casamento dos pais? Tem uma visão distorcida de casamento, uma visão distorcida de relacionamento, uma visão distorcida de maternidade. E com o bebê reborn, você não precisa ter nenhuma dessas frustrações que você acha, né, que existem em todas essas cargas emocionais. Não precisa do pai, não precisa a criança não chora. Não precisa pagar a escola, né? Não precisa pagar a escola, plano de saúde. Você não vai passar a madrugada acordada, né? E tal. Então, tem todas essas coisas. Os bebês reborn sempre existiram. Era febre entre as crianças, né? E era o sonho de muitas crianças. Ainda é. O público principal é voltado para as crianças. E tinha muitas mulheres adultas que trabalharam muito na infância, que não tiveram infância, e que o sonho era ter uma boneca. Então o filho vai, traz uma boneca para a mãe, né? Alguém dá. Eu já dei um bebê reborn de presente para uma pessoa que eu amo e que não teve infância, não teve boneca, trabalhou na infância. E ela me contou, meu sonho era ter uma boneca. E eu comprei uma bebê reborn na época que estava surgindo, né? E dei de presente, mas existe uma diferença entre você ter aquele item, né? Você é uma mulher adulta, você tem aquele item, você olha e fala, olha, eu não tive uma boneca na minha infância, agora eu tenho, aí eu ponho uma roupinha bonitinha. Isso não é um problema. O problema é quando eu começo a achar que isso é realidade, que isso é uma narrativa da minha vida. Então, aí está o problema. Eu começar a agir como se fosse um bebê de verdade. Mas o fato de ter um bebê reborn na tua casa, para você olhar, achar bonitinho, não é por si só um problema. Não é mal nenhum, né? Muito pelo contrário. Eu não sei quanto custa um bebê reborn, mas hoje em dia é caríssimo. Com essa valorização que ele teve através desse assunto que chamou a atenção, porque assim, a gente sabe que internet é terra sem lei, e as pessoas comentam e dizem o que tem que acontecer, como deveria ser, por que não dessa maneira e sim daquela. A gente sabe que as pessoas comentam o que quiserem, né? Isso. E é difícil você, às vezes, até responder um hater, porque senão você vai ficar batendo boca digital. A melhor coisa é ou cancelar, ou não responder nada, ou você bloquear aquela pessoa. Mas isso acaba ocasionando uma dor de cabeça. Cara, acho assim, Juliane, cada um, talvez como você falou, pode fazer o que quiser, achar da melhor maneira possível. Poxa, gostei da brincadeira, acho que eu vou comprar, vou entrar na onda, na brincadeira, talvez, de mostrar que eu tô meio pirada, né? Uma mulher, que eu vou lá no hospital, enfim, talvez até para se autopromover. Tudo bem, até então tudo bem, mas aí acaba que aquelas pessoas entram com ofensas e tudo mais, e isso acaba saindo, né, dessa rota. E eu te pergunto também, a transição da infância para a juventude faz com que a gente possa buscar outras tribos também nessa transição? Sim, faz, porque a transição da infância para a adolescência, por exemplo, quando a criança ela vai crescendo, ela começa a se perceber como um indivíduo separado de seus pais. Certo. Então, ela
faz parte daquela família, mas ela quer mostrar quem ela é como pessoa. Ela sente a necessidade de se separar um pouco emocionalmente daqueles pais e de ser um indivíduo com seus próprios gostos, com a sua própria turma, com a sua própria personalidade. Então, ele sente necessidade de procurar aprovação entre os seus iguais, de fazer parte de grupos, de ser aceito naquele grupo, de procurar aí as suas tribos, né? Mas isso, na infância, a gente já consegue perceber numa criança, nessa mudança talvez de comportamento com relação ao pertencimento, de estar ali, por chamar atenção, talvez chorar demais na rua ou em qualquer outro lugar público para chamar a atenção dos pais, fazer a famosa birra, se jogar no chão. Seria isso também? Faz parte dessa transição, talvez, da infância para a juventude e adolescência? A birra, ela é uma situação de imaturidade emocional daquele sistema nervoso, certo, da criança. Ela não tem o cérebro totalmente formado e ela não sabe lidar com algumas emoções e com algumas frustrações. E como o pai lida com isso? A mãe lida com isso? O pai precisa lidar com isso controlando as suas próprias emoções, porque vamos combinar que tem adulto que até hoje não sabe controlar as próprias emoções, né? É verdade. Então a gente fala muito da criança, fala muito da birra da criança, mas tem adulto que até hoje não lida bem com o não lida bem com as frustrações, mas a gente quer exigir das crianças que elas saibam. Então, o nosso dever como adultos é primeiro nos controlarmos emocionalmente. A gente precisa aprender a gerenciar as nossas emoções para que os nossos filhos possam aprender conosco, com o nosso ensinamento e com nossa maneira de viver, como é que se gerencia a emoção. Então, a criança ela não sabe lidar com a frustração. E aí, se eu só vou lá, dou um solavanco naquela criança, né? Ou, sei lá, faço alguma coisa nesse sentido, eu tenho a sensação de que eu resolvi. Mas eu não ensinei aquela criança como ela lida com a emoção dela. Então, ela não aprendeu. E aí, ela cresce um adulto que não sabe lidar com a frustração. Ela não sabe o que fazer quando ela fica frustrada. E aí, como você falou, temos que saber lidar com a nossa própria emoção para saber como a gente pode tratar e dar o primeiro passo. E eu pergunto a você, família ainda é o primeiro... A família ainda é o primeiro espaço de pertencimento ainda? Precisa ser. É o primeiro espaço de pertencimento. A família é onde nós temos os primeiros conceitos mais importantes da nossa vida. Então, o conceito de pertencimento, de comunidade, vem de família. O conceito de amor ou desamor vem da família. O conceito de confiança ou falta de confiança, de segurança ou insegurança emocional e de pertencimento ou não, também vem da família. Eu imagino quando na nossa infância, minha, sua, que as nossas famílias eram maiores, né? A minha avó era mãe de 9 filhos, ou seja, família grande, entre homens e mulheres. A minha mãe é a filha mais velha, né? Dessa minha família. Só que aí depois desse momento a família parece que ela vai afunilando, ela foi perdendo o seu tamanho, né? Vieram os filhos que alguns não quiseram ter filhos, tiveram alguns que tiveram um pouco mais de filhos e outros não quiseram, os filhos dos filhos já não quiseram mais ter filhos ainda mesmo casados. Ou seja, por que todo esse enlace, todo esse plano principal que é viver em comunidade, de estar em família, por que ele vem diminuindo, hein, Juliane? Porque hoje existem outras possibilidades, são apresentadas outras possibilidades. Os nossos pais, eles tinham a ideia, daquela ideia que era ensinada no livro de ciências. O ser humano nasce, cresce, reproduz e morre. Certo. Então a ideia era, eu vou crescer, eu vou construir a minha família, eu vou arrumar um emprego e nós vamos procriar e nós vamos ser felizes. Era a possibilidade que eles conheciam. Hoje em dia, as pessoas elas conhecem inúmeras possibilidades. Então, você tem a possibilidade de viajar, você tem a possibilidade de construir uma outra carreira, você tem a possibilidade de fazer uma transição de carreira, você tem a possibilidade de ter o bem X, Y, Z. Fora que as mensagens passadas sobre relacionamento, família e filhos para a geração de hoje são mensagens nada positivas. O filho dá muito trabalho, o filho vai acabar com a tua vida, o filho vai tirar a tua liberdade, o casamento é ruim, vai te prender, não sei o quê. Então, eles olham todo esse discurso, enxergam as outras possibilidades e eles pensam assim, eu acho que as outras possibilidades são melhores. Por isso que
declínio familiar, né? Quer dizer, o número de pessoas em famílias, porque às vezes hoje, talvez também, muitos pensam que antigamente poderia-se ter filhos e não se era tão caro, e acaba que o segundo filho já cuida do terceiro, que o primeiro cuida do quarto e tudo mais, aquilo eles conseguem se organizar. Mas será que também hoje não é tudo muito mais caro você ter filhos? Ou seja, é muito mais caro ter hospital, muito mais caro a alimentação, as vestimentas, as fraldas. Será que as pessoas também pensam dessa maneira em optar em não ter filho, mesmo ainda não estando financeiramente bem, ou estando também? Também. Também se pensa na contabilidade, né? No custo que isso vai trazer. E que realmente está bem alto, né? O custo para você ter filho. Então, se as pessoas começam ali a fazer conta, tudo, a se pensar demais, realmente acaba desistindo da ideia. É um equilíbrio, né? A gente tem que sempre parar, sentar, pensar, para poder equilibrar, né? Qual caminho a gente vai seguir. E eu pergunto a você, o que acontece quando você se sente não pertencente à sua própria casa? Você procura pertencimento fora dela. E essa é uma realidade muito comum em adolescentes, por exemplo. O adolescente, ele ouve muito o quê? Essa casa que você tá é minha. Essa roupa que você veste é minha. Essa comida que você come é minha. Ou seja, tudo isso aqui é meu. E aí ele pensa, tá, e eu sou o quê? E eu tenho o quê? Eu não pertenço a esse lugar. Então, ele ouve o tempo inteiro que ele não pertence ali. E os pais fazem isso na melhor das intenções de ter autoridade, mas acabam prejudicando. Então, o adolescente que ele não sente que ele tem um pertencimento dentro de casa, que ele não é importante naquela família, ele vai buscar ser importante em outros lugares. Naturalmente, o adolescente ele vai buscar as suas tribos. Só que se ele tem referências saudáveis e se ele tem senso de pertencimento em casa, a tendência é de que ele não busque mais companhias e mais influências. Por isso, então, Juliane, que esse adolescente, mesmo não estando fora de casa, quando você fala que ele busca outras tribos, quando ele não tem ou se sente não pertencente àquela casa, ele acaba recorrendo à Deep Web, ou seja, ele fica trancado dentro do quarto, conversando na internet, e a mãe achando talvez que não, mas o filho não sai de casa, ele é uma criança boa, é um adolescente muito bom, estuda, mas de repente ele pode até cometer algo ilícito sem a mãe descobrir e achando que ele era um bom jovem, um bom adolescente, mas talvez emocionalmente a família, o pai e a mãe deixou de lado achando que não era apenas uma frescura. Isso não existe. Não, ou é muito calado, né? Não, é muito calado, é coisa de adolescente, só vive dentro do quarto, não conversa com ninguém, ninguém sabe o que ele está pensando. Não é assim. E como se identifica isso? Prestando atenção. A gente precisa prestar atenção, a gente precisa de tempo de qualidade, a gente precisa olhar nos olhos, a gente precisa voltar a fazer refeições em família, sim, na mesa, sem o celular, para que a gente tenha a oportunidade de olhar nos olhos uns dos outros e construirmos conexão, porque isso foi algo que se perdeu. Então, muitos pais, né, eu atendo muito pai e mãe de adolescente, mas eu queria que filho viesse com manual, e eu digo, vem, mas você tem que olhar nos olhos para descobrir, você tem que conhecer teu filho para descobrir. Então, não é um manual que você acha que existe, não é o que você ouviu que deveria fazer. O teu filho é único e você precisa olhar nos olhos do teu filho, você precisa conversar com o teu filho, você precisa assistir aquele vídeo sem graça que ele traz para você assistir e você fala, eu tenho tempo de ver essas besteiras? Assiste para você saber quem é que está fazendo companhia para o teu filho quando você não está com ele. Eu sou a favor, viu, Juliane? Eu tenho, pelo meu raciocínio, com o meu filho, porque a gente sabe que o meu, por exemplo, está numa transição, né? Tem 7 anos, está numa transição. Uhum. E a transição que eu já estou observando e estou acompanhando. E isso que você está falando, e atenção pais que também nos ouvem, é exatamente você sentar com o teu filho e ouvir o que ele tem a falar. Imagina só, quando a gente pesquisa, que a gente analisa e ouve os especialistas falando, quando uma criança ela quer falar, ela precisa ser ouvida, ela gosta de expressar as suas emoções, ela em algum momento ela vai chorar, mas ela está expressando uma emoção, ela não é uma criança reprimida, e é importante ela externar a emoção dela, seja por qual for o motivo, mas ela precisa ser ouvida. Isso é muito importante dentro de um lar, ou seja, ouvir o que o teu filho ou o que a tua filha tem a falar, né? Porque isso pode acarretar num trauma nas emoções no futuro.
E na sensação de que eu não posso confiar em ninguém. E que eu preciso me resolver sozinho quando as minhas emoções estiverem ruins. Quando eu estiver com dificuldade nas minhas emoções. Eu não tenho a quem pedir ajuda. Eu vou conversar com quem? Isso é besteira. Então pensa assim, mas tem tanta gente em situação pior que a minha. Mas cada dor é única. E mesmo que não doa na gente, os pais têm costume de minimizar a dor dos filhos. Porque eles já são adultos, eles já passaram por aquilo. Então para eles é fácil resolver. Aí ele olha e fala assim, mas não tem problema, não tem um boleto para pagar. Mas boleto não é o único problema da nossa vida. Sim, verdade. E para aquele adolescente, para aquela criança que nunca passou por isso, aquele é um problema que ela não sabe resolver. E é teu dever como pai ajudar. Eu sei que o pai está cansado, eu sei que a mãe está cansada, eu sei que a gente quer paz na vida, mas a gente tem filho. E filho é nossa principal responsabilidade. E é para sempre, né? E é para sempre. Não é um brinquedo, não é um bebê reborn, viu? Pois bebê é. Bebê reborn que não dá problema algum, a não ser ter que trocar a pilha ou a bateria, não importa como ele venha, que aí tu troca lá, ele vai continuar fazendo aquele movimento, mas não é bebê reborn, é vida, é pele, são cuidados que a gente precisa ter, por isso que a gente precisa colocar o nosso filho ou nossa filha, ou os filhos sempre na melhor rota possível, porque a gente sabe que neste mundo nada é fácil, o perigo mora ao lado, o perigo está do lado de fora, e se a gente perder de vista, pode ser fatal, pode ser muito complicado no futuro, não é isso? Exatamente. Esse tempo que a gente economiza, entre aspas, quando não estamos olhando ali para eles, pode nos trazer prejuízos que a gente vai se arrepender depois. Agora, Juliane, não é fácil, né? A gente está falando com uma mulher que é terapeuta, trazendo tudo aquilo que ela vivenciou e também estudou ao longo do tempo, mas ela é mãe de 3 filhos. Sou mãe de 3. Então, assim, ela tem 2 meninos e uma menina. E o caçula é 3 vezes os outros 2, não é isso? Exatamente. Ele tem a energia da família inteira concentrada nele. E é interessante porque é bom falar sobre isso, porque a gente sabe que quando a gente nasce com um DNA, uma identidade, mas os nossos filhos não vão ser iguais a nós, não é isso? Nem iguais a nós, nem do jeito que a gente planejou que eles fossem. Exatamente. Então, a gente precisa, é aquela coisa, o manual do teu filho está dentro dele, mas você tem que construir conexão para acessar. Né? Tá nos olhos, tá no coração, tá na conversa. Eu sou da época que o meu pai, assim, dentro da minha casa, a mãe é sempre aquela mais braba, o filho apronta ela, no chinelinho, no cinto, na fivela, né? E o pai, nesse caso, tem uns que só na conversa. E o meu pai era só na conversa, mas é aquela conversa baixinha, né? Uhum. Olho no olho, mas era conversa. Não existia puxão de orelha, não existia violência. Eu acho que eu aprendi assim, não é que eu esteja traumatizado ou lembre da minha mãe, muito pelo contrário, eu acredito que eu aprendi bastante. Foi necessário? Foi, né? Eu não posso dizer, eu não morri, tô aqui, não é isso. Não é essa frase que eu tô querendo utilizar. Mas assim, eu ainda sou desse conceito. Na conversa, acho que tudo você consegue resolver numa boa conversa. Sim, é porque é ainda muito assim, mais efetivo. É muito mais efetivo. O cinto, o grito, o escândalo, não sei o quê, ele vai aliviar quem faz, certo? Você vai achar que você resolveu. Mas a conversa ela é muito mais efetiva, tanto para resolver quanto para ensinar. A conversa ali, olho no olho, baixinho, a conversa firme, né? Que aí não é porque quando a gente fala a conversa, pronto, é porque eu vou passar a mão na cabeça. Não, tem conversa firme. Sim, e eu pergunto para você, não sei se é real, se é verdadeiro, nunca se revele como você era quando criança para o seu filho. É isso? Tipo, não dê o exemplo que você talvez tenha tropeçado, tenha errado, tenha feito alguma besteira. Não, seria isso? Não. É ou você ótimo. Pode revelar numa conversa? Você pode revelar para o seu filho, você pode contar dos seus erros para o seu filho, né? Não na intenção de dar um sermão, ou na intenção que os pais fazem assim, porque na sua idade eu já estava capinando um lote e você não sai desse celular. Não é nesse sentido, né? Mas é importante você contar das suas dificuldades, das dificuldades que você passou. É importante você contar dos erros que você cometeu. É importante você contar das coisas que você sofreu, para que o teu filho veja que você é gente, que você foi uma pessoa que você errou, mas que você conseguiu superar, você conseguiu construir a tua vida, e que ele não é um ser humano anormal, porque ele comete erros, porque ele promete que não vai fazer e ele faz. Não, isso é humano. A gente está aqui para aprender assim mesmo. Viu só, paz? Tá vendo? Tô tirando até minhas dúvidas também aqui com ela.
Quando a gente fala em pertencimento, Juliane, quando a gente fala em pertencimento, a gente está falando aqui num ciclo familiar, das emoções do filho, como lidar. Mas voltando ainda aos bebês reborns, eu te pergunto, o que os bebês reborn revelam sobre nós? Revelam a nossa intolerância à frustração e à nossa solidão. E a nossa superficialidade nos relacionamentos. Então, a intolerância à frustração é: você não vai me decepcionar, né? Você vai estar ali, não vai me dar amor também, né? Mas vai ser objeto do meu amor, vai ser objeto do meu afeto, objeto da minha atenção, do meu carinho. Você não vai me decepcionar, você não vai me abandonar, você não vai trazer as coisas negativas que um relacionamento humano traz junto dele. Tá vendo só? Então, atenção aí, viu? Pelo amor de Deus, eu sei que muita gente está brincando com a história, mas é sério, viu? Muda e mexe com as emoções. E a gente voltar a falar aqui também sobre os jovens, né? A adolescência. É correto dizer hoje ainda a palavra aborrecência ainda? Não, né? Não é mais gente, correto, né? Por favor, não digam isso. Não digam isso. A questão da aborrecência se encaixa na questão dos rótulos. Tem pais que rotulam os filhos. Então, porque meu filho é desastrado. Porque meu filho é desobediente. Porque meu filho é tímido. Porque meu filho é ruim em matemática. E tem gente que passa a vida inteira, chega à vida adulta acreditando que é uma pessoa difícil, acreditando que é uma pessoa que não sabe fazer X, Y, Z, porque ouviu isso dos pais e internalizou. Então, não existe a possibilidade de você chamar o teu filho de aborrecente e ele ser uma pessoa legal. Certo. Não existe essa possibilidade. Às vezes os pais falam, e a maior parte da frustração dos pais com a adolescência dos filhos é que eles se negam a aprender a ser pai de adolescente. Não é a mesma coisa ser pai de adolescente e pai de criança, né? Eu tenho lá em casa para todas as demandas. É o quase adulto, é adolescente, é a criança. Não é igual. A conversa com o adolescente já muda. A conversa com aquele que está jovem, de quase 18 anos, já muda muito, porque é quase um adulto. Não vou tratar como criança. Ele vai ter as responsabilidades de um quase adulto, mas eu também não posso estar... isso aqui, faz isso aqui. Não cabe mais. Então, a nossa frustração é o que a gente não reaprendeu. Não aprendeu a ser pai e mãe de adolescente. E a gente não teve suporte na nossa adolescência. Então, a gente não sabe o que fazer. Aí, olha para o adolescente e faz, é um aborrecente. Eu não sei, porque é mal-humorado, porque é isso, porque é aquilo outro. Você acaba não tendo parâmetro. Não tem. Não tem um parâmetro de parar, analisar e ver que, na verdade, esse jovem, esse adolescente precisa muito mais ainda de você nesse período de transição, né? Transição hormonal, faixa etária, precisa conhecer a vida. É algo bem interessante para que nós possamos estar sempre ligados. E quando a gente fala em jovens, adolescentes, a gente fala também de frustrações e a geração do afeto sem frustração. Por que a nova geração tem tanta dificuldade? A gente falou agora há pouco em lidar com frustrações. Ainda é importante termos e frustrarmos ainda os nossos filhos? É, porque a frustração ela faz parte da vida. O não, ele faz parte da vida fora de casa. A gente não tem como manter os filhos em uma bolha em que tudo acontece da melhor maneira possível. Então, é claro que nós amamos os nossos filhos e nós queremos protegê-los. Nós não queremos que eles tenham, muitas vezes, frustrações que nós tivemos. Nós não queremos ver os nossos filhos ter feridas que nós tivemos. Mas o limite, ele é uma representação do amor. É uma representação do eu me importo contigo. E porque eu me importo contigo, eu não vou te deixar sem direção. E eu pergunto para você, amor real exige frustração e limite? Exige. Esse amor que você falou agora? Exige frustração e exige limite. A frustração, ela faz parte da relação humana. Nós vamos frustrar as pessoas que nós amamos, porque nós vamos errar com elas. E a criança e o adolescente, ele não sabe muito bem lidar com isso. Mas não significa que para evitar a nossa dor de cabeça em ensinar, a gente vai evitar frustrar. A gente vai evitar dizer não. Isso precisa fazer parte da vida desse adolescente para que ele seja preparado para ser um indivíduo saudável. E a questão da internet, da rede social, nos deixa intolerantes à frustração também. Por quê? Porque a gente só vê aquilo que a gente quer. E só vê coisa boa. Só vê coisa boa, só vê o que a gente gosta. Se eu não gosto, eu posso passar. Então, eu não me frustro com aquela pessoa na rede social.
O que é que a nossa geração precisava enfrentar quando se tratava de assistir televisão? Se quisesse assistir o programa X, você tinha que esperar a hora daquele programa. Certo. Não tinha como escolher o episódio que ia passar. A gente precisava esperar. E a gente ficava ansioso esperando a hora do programa que a gente queria passar. Assistir. Hoje, a geração atual ela já não tem mais esse tipo de frustração. Ela tem ali o tempo inteiro, a hora que ela quiser. Ela pode escolher não assistir, ela pode escolher não terminar, ela pode... E isso acaba dificultando a tolerância a situações que vão fugir do meu controle. Porque tá tudo, eu controlo meu celular, eu controlo a minha televisão. Então, aquilo que vai fugir do meu controle, como que eu vou lidar? É aí que entra um pai e uma mãe saudáveis emocionalmente, porque eles vão ser capazes de ensinar. E saber, de fato, ensinar aquilo que de fato você aprendeu. E aí eu te pergunto nesse momento, né? Porque existem pais impacientes, existem pessoas que não querem saber de birra. E eu te pergunto, você que quer afeto, mas não quer birra, será que ama mesmo? Não tem como, né? Aí tem que ter um bebê reborn. É verdade. Não tem como. Por quê? Porque a criança ela não sabe. Então você precisa ensinar. E até ela aprender, ela vai errar. Várias vezes, né? Assim que a gente faz, né? A gente promete, eu vou começar na academia segunda-feira. A gente está em junho praticamente e você não começou ainda. Então a gente promete que vai fazer as coisas. Nós temos boas intenções. E os nossos filhos, crianças, adolescentes, eles nos amam, eles querem nos ver felizes. Então, eles têm boas intenções de fazer aquilo que a gente ensina. Mas humanos que são, eles vão cair muitas vezes. Então, você acha que o uso também excessivo das redes sociais está impactando na nossa estabilidade emocional? Com toda certeza. Está impactando na nossa estabilidade emocional, está impactando na nossa impaciência. Porque você concorda, você passou 2 horas vendo notícia ruim no teu celular. Você termina, você tem paciência de ouvir teu filho? De ver o desenho que seu filho vem te mostrar? De gerar uma conexão com teu filho? Você não tem. Você passou 3 horas assistindo o vídeo em velocidade 2. Aí o teu filho vem falar contigo no ritmo normal, você fala para ele, adianta, né? Resume, fala. E você não tem paciência com as pessoas reais. E isso te causa frustração. O que é que você faz? Eu vou me isolar aqui no meu celular, porque com ele eu sei lidar. Então, nós estamos conectados com o mundo e desconectados com nós mesmos. E uns dos outros. Infelizmente. Não sei para onde os nossos humanos estão caminhando, todos nós, por isso que a gente precisa. Eu digo, só Jesus na causa. Mas eu te pergunto também, qual o papel das redes, então, nos conflitos familiares e pessoais hoje? Nossa. Muito. Vamos fazer um podcast só sobre isso. Nossa, são muitos assuntos, olha. Olha, as redes sociais, elas têm desenvolvido um papel fundamental numa coisa chamada comparação negativa. A comparação negativa, ela é a primeira janela que a gente abre para um fim de um relacionamento, por exemplo. Então, eu estou ali na rede social e eu vejo 1 milhão de relacionamentos que estão bem, de cortes de relacionamento que estão funcionando muito bem, que estão saindo para jantar, que estão ganhando flores, que estão viajando para as Maldivas, não sei o quê. E eu tô comendo arroz com ovo aqui na minha casa. Com meu marido normal, né? Que às vezes nem tá malhadão e tal. Então, a gente começa a comparar a nossa vida. Na minha época, na tua época, a comparação era o quê? Com um amigo da rua, com um vizinho. E quando você encontrava, via que aquela pessoa melhorou. Entendeu? Então, era pouco. Hoje em dia, você pode comparar a tua vida e pode ouvir muitas histórias negativas também. Hein? Porque o fulano traiu, porque esse marido é um banana, porque essa mulher não sei o quê. Então, você começa a olhar para o que você tem e se sentir insatisfeito. E aí são as 2 primeiras janelas que se abrem para o fim das relações. Comparação negativa e eu mereço coisa melhor. A partir daquilo que eu estou vendo. Então, nossa, olha só como é ruim ser mãe. Olha o que essas pessoas estão falando da maternidade. Nossa, olha como é ruim ser casado. Olha o que essas pessoas estão falando sobre casamento. E você fica sem referência, né? E quanto mais você assiste, mais o algoritmo te manda aquelas coisas. E mais isso vai formando o teu imaginário. Então, sim, aquilo que a gente assiste influencia diretamente nos nossos conceitos e nos nossos comportamentos no relacionamento. Então, as redes sociais estão acabando com o seu amor próprio.
Com o seu amor próprio, com o seu amor pelos outros também. Porque aí nada é suficiente, né? Você sempre está vendo pessoas que estão em situação melhor do que você, que estão mais ricas, mais bonitas, mais malhadas, mais plastificadas, mais em dinheiro, mais tudo. E você tem a sensação de que a vida de todo mundo está andando e a tua não. E isso te causa uma sensação de frustração e tristeza e incompletude. E acaba aqui te incomodando e você começa a ter problemas muito mais ainda emocionais no comparativo àquelas pessoas que, poxa, fulano de tal está crescendo, olha só, comprou um carro novo, um apartamento novo, eu estou aqui estagnado do mesmo jeito e aí, infelizmente, isso acaba adoecendo você. Isso. E a partir desse momento também, Juliane, vem aquelas outras crises emocionais, né, como ansiedade, pânico, TDAH, sintomas da era moderna. O que está por trás, então, do aumento exponencial desses diagnósticos? O nosso estilo de vida. É claro que, hoje em dia, a gente tem uma possibilidade maior de diagnóstico. Então, não é que virou modinha todo mundo ter TDAH, por exemplo. É que as pessoas já tinham. Hoje existe o diagnóstico para isso. Antes, a pessoa só se sentia inadequada. Hoje, ela sabe que ela tem uma condição que precisa ser trabalhada. Só que o nosso estilo de vida favorece, sim, a piora de sintomas de depressão, de ansiedade, de pânico, o TDAH, porque você concorda que você ficar 5 horas rolando a tela do celular vai agitar o teu cérebro? Sim. Você concorda que você ficar 5 horas rolando a tela do celular e falar, agora eu vou ler um livro? Você não vai ler. Você não vai se concentrar. Você consegue se desligar? Eu consigo. Consegue se desligar? Você aí que nos acompanha, vocês aqui conseguem se desligar? Por exemplo, o Thiago está no celular, Felipe também, o Kevin também, e eu estou aqui acompanhando. É difícil, não é uma tarefa fácil. Não você é. conseguir desconectar de verdade. Até nas férias, quando a gente acha que vai descansar, viajar, dormir, ninguém consegue. Você está ali sempre no celular. E aí o teu cérebro ele é hiperestimulado e começa a achar que atividades que exigem um pouco mais de esforço mental são muito trabalhosas. Então, a facilidade que você encontra na rede social, na inteligência artificial, a instantaneidade que você encontra nisso, você não encontra num livro, você não encontra num exercício físico, você não encontra em coisas que você precisa se movimentar para fazer. E isso favorece a ansiedade, favorece também essa sensação de tristeza, né, que vem com a depressão, de frustração, de falta de movimentação. Então, o estilo de vida tem muito a ver não só para ser o causador, mas como para ser um potencializador também de sintomas existentes nessas condições. E eu te pergunto, como diferenciar, então, uma crise de ansiedade socialmente induzida, entre aspas? Você precisa analisar aquilo que você está vendo, aquilo que você está assistindo, as coisas que estão formando o teu imaginário, que você está tendo contato, certo? Então, é a questão do estilo de vida, do que você está assistindo, de que tipo de coisas você vê, que tipo de notícias você vê, que tipo de coisas você acessa e qual a sensação que você tem depois disso, emocionalmente. Porque analisando isso, a gente tem condições de retirar aquilo que precisa ser retirado, de colocar coisas também que sejam mais positivas e deixar coisas que nos ensinem, porque a rede social não é só coisa ruim. A internet não é só coisa ruim, a gente aprende muita coisa, mas eu preciso ter noção, eu preciso ter o poder da escolha. E quando você fala que tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim no meio disso tudo, qual o impacto então dessa também desinformação a respeito do TDAH e outros transtornos nas redes? O impacto disso é a banalização e também a minimização, né? Porque aí a pessoa que ela não entende disso, que ela vê muito acontecendo, ela fala, é modinha, é mimimi. Então aí às vezes eu tenho uma pessoa que tem uma condição dessa na minha casa e eu olho para ela como alguém mais fraco, como alguém que é mimizento, não como alguém que está doente. Não como alguém que tem uma condição especial que eu preciso ajudar para que ela tenha potencial de sair dali. Eu preciso estar entre as coisas, as pessoas que vão ajudar aquela pessoa a sair. Isso acaba banalizando e as pessoas acabam minimizando também essas condições. E eu pergunto para você, então será que o TDAH
para quem tem, só está vivendo no caos desse mundo moderno, então? Quer dizer, será que você tem TDAH ou só está vivendo no caos? Tem que analisar o estilo de vida. Existe, o TDAH existe, certo? Então, a pessoa precisa analisar, precisa diagnosticar. Existem profissionais que são qualificados para isso. Então, você precisa procurar o profissional qualificado, mas é importante também que você analise o teu estilo de vida. Certo. Como é que você dorme, como é que você come, se você se exercita, quanto tempo você passa no celular, se você tem uma boa convivência com as pessoas, se você tem uma boa leitura, para que você consiga diferenciar uma coisa da outra. Ou seja, você tem que ter um manual de instruções e se autoconhecer, né? Sim. Como você falou, como é que você está dormindo? Durmo bem, durmo 5 horas, 4 horas, durmo 8 horas por dia, tem atividade física, porque tudo é um conjunto. Não adianta só achar que, vou ficar com aquele corpo bonito, mas se você acha que vai se transformar apenas deixando de comer, não é assim. Você precisa criar aquele músculo, por isso que é necessário a gente estar sempre ao lado, para quem pode, de especialistas, o endócrino, o personal trainer, aquele profissional da fisioterapia, para quem não gosta muito de tomar remédios como eu, assim, com relação tô com uma dor aqui, vou tomar um remédio. Não, vou fazer uma fisioterapia. Vai demorar um pouco o processo de recuperação, mas é muito melhor do que você inserir oralmente alguma medicação só para tratar daquela dor. Então, assim, a gente também tem que se autoconhecer, procurar sempre um especialista, como você falou. E eu pergunto para você, mudando de assuntos, mas falando também e perguntando quais são as chaves práticas para lidar com frustrações, então, no nosso dia a dia. A gente está falando de frustrações, a gente fala de frustrações na infância, na juventude, na adolescência, mas ainda recebemos uma carga de frustrações, né, como adultos. Como lidar com isso no dia a dia? Sabendo que algumas coisas não estão sob o nosso controle. Então, nós temos bagagens que nós carregamos, nós temos problemas que nós não escolhemos ter, e que nós vamos precisar lidar com isso. E tem um problema que a gente pode escolher não ter. É uma coisa que eu sempre digo para as minhas clientes, né? Analisa se esse é um problema que você pode não ter. Porque se você puder escolher não ter esse problema, escolha não ter. Escolha viver livre disso, né? Escolha ter uma vida mais leve. Então, algumas situações, elas vão sair do nosso controle. Nem todo não que a gente ouve das pessoas é uma rejeição à nossa pessoa. Então, a gente precisa começar a se curar emocionalmente, não só para aprender a dizer não, mas também para entender o não do outro, não levar tudo como um ataque pessoal, certo. Tornar a vida mais leve e entender que realmente algumas coisas não estão sob o nosso controle, mas a gente vai precisar lidar com elas porque isso faz parte da vida. Ter aquele raciocínio, então, de se não era para acontecer, não aconteceu porque não era para acontecer. Não vai ser hoje, pode ser amanhã. Eu digo assim, para você entender que talvez aquela frustração, aquilo não aconteceu porque talvez Deus não quis que acontecesse, não era para você aquele momento, Ele te livrou, é um livramento. E aí eu te pergunto, então esse fardo todo, como nas escrituras bíblicas a gente lê, que diz, dá para Jesus que Ele segura, Ele guarda para ti esse fardo todo, essas preocupações, essas frustrações, aquilo que não deu certo, mas um dia vai acontecer, é assim. Troca o fardo, né? Troca o fardo com Ele e entende que isso faz parte da vida. Você se responsabiliza por aquilo que faz parte da tua responsabilidade fazer, mas entende que algumas coisas estarão fora do teu controle, não vão sair do jeito que você gostaria, mas que você pode seguir em frente mesmo assim. Acho que é muito melhor, né? Sabemos que não é fácil. Sabemos, somos humanos, sabemos que não é fácil. A gente tem que tocar no assunto, mas sabemos que não é fácil. Sim. E como amar com presença? Como amar com presença, com limites e com verdade? Olhando nos olhos, ouvindo, fazendo o básico que funciona. Gente, o básico bem feito ainda funciona. A gente precisa entender como as pessoas da nossa família, né, como o nosso cônjuge, os nossos filhos, entendem a demonstração de amor. Porque não é só eu tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. É eu saber como o outro precisa ser tratado e eu tratá-lo dessa maneira. Então, a gente ama através de palavras, mas a gente também ama através de ações. Ações que mostrem como a gente se importa, ações que mostrem a nossa presença. E presença é presença sem celular. Presença é presença olhando nos olhos. Presença é conversa boa, é risada, é momentos leves também,
que demonstrem que a gente ama e se importa. Então, quer melhorar seu relacionamento? Então comece ouvindo? Ouvindo, dando atenção, né, mostrando, mas de verdade. Ouvindo de verdade. Ouvindo sem interromper, ouvindo sem celular, ouvindo, mostrando para aquela pessoa que você se importa com o que ela está falando. Mesmo que você não entenda, porque às vezes, quando eu estou atendendo casais, né, às vezes alguém fala, mas isso não faz sentido, porque eu acho que não é para tanto. Não é para tanto para você, com a tua personalidade, mas a dor da pessoa, ela é única. Aquilo que aquela pessoa acha, o pensamento dela, ele é único e ele também merece ser levado em consideração. Isso demonstra que a gente ama e que a gente se importa. Agora, Ju, já são quantos anos aí nessa experiência, nessa convivência, nesse relacionamento que você tem referente ao teu trabalho? Ao meu trabalho são 5 anos. 5 anos, ou seja, de lá para cá, muitas experiências, muito ainda por aprender. E dentre esse período, 50 maneiras de amar melhor sua família. Conta pra gente, Juliane, compartilha conosco aí 3 dicas práticas aí do seu livro que as famílias podem aplicar hoje mesmo. Pois é. O ouvir está lá no meu livro, a importância de você ouvir e há maneiras, né, de você fazer isso, a conexão à mesa e uma coisa muito importante que é a primeira maneira de amar do meu livro, que é você proteger a tua família das influências externas. Que é você blindar a tua família, cercar a tua família, vocês criarem o próprio sistema de vocês, as próprias tradições de vocês, o senso de pertencimento, sem que fique todo mundo palpitando, todo mundo se metendo, todo mundo dizendo o que vocês deveriam fazer, a importância de você proteger a família que você formou e priorizar essa família, para que seja uma família saudável. Isso vale para quem também diz assim, só tem um filho, já programou o próximo. Pessoas que estão dizendo para você que você tem que ter, a sociedade está dizendo que você precisa ter 2, precisa ter 3 filhos. Isso às vezes acaba enchendo também para quem não quer responder, né? É indiscreto, né? Porque você não sabe se aquela pessoa tem 2. E as pessoas só toleram 2, viu? Porque quando eu fui ter o terceiro, no terceiro o pessoal já pergunta assim, não tem televisão na sua casa? Né? Então, assim, as pessoas toleram 2. E se for um casal, melhor, né? Aí, você já tem um menino e a menina. Então, tem coisas que não dizem respeito, que não é para você estar falando, palpitando. E a gente precisa proteger a nossa família disso. Não dá liberdade para todo mundo estar entrando e falando o que quer também, não. Botando o dedo, né? Não é. Achando que é fácil. Tem que conhecer o convívio familiar, como você falou. Blindar a tua família do lado externo, né? Que o externo gosta de também estar se metendo bastante. 3 maneiras práticas de amar melhor sua família hoje. Proteger a sua família das influências externas, ouvir a tua família, ouvir e estar presente. Estar presente é você estar conversando com a tua esposa, com o teu esposo, sem estar pensando no que você tem que fazer no dia seguinte. É você estar brincando no teu filho sem pensar que você devia estar lavando a louça. É você estar lavando a louça sem pensar que você devia estar brincando com o teu filho. Então, assim, estar presente nas situações e vivenciar aquelas situações para que elas se tornem importantes na sua vida e você entenda que você está no lugar certo. E sabemos que não é fácil, viu? Porque para quem tem uma vida agitada, pai, mãe que trabalha, eu, por exemplo, busco pelo menos 1, 2 vezes na semana, sempre as segundas e quartas, como hoje, que a gente está gravando aqui, está levando esse conteúdo para vocês, é o dia do futebol do meu filho. E eu tenho que estar presente, porque senão é uma choradeira. E eu realmente busco ajustar minha agenda para esse momento, porque a gente, eu imagino, cria-se memória afetiva. Isso. Um dia ele vai dizer, poxa, meu pai sempre esteve lá dando a maior força para mim. Na semana passada, um dia eu não pude ir, aí a mãe foi. Pai, mas é melhor você ir porque a mamãe não grita, vai Vicente, vai, chuta, defende. Mas é legal isso, Sim. é legal. Eu não tive isso na infância, né? Eu não tinha minha mãe presente o tempo todo nas atividades escolares. Quando era criança, sim, mas já para a juventude, infância, não. Meu pai nunca. Né? Meu pai, na adolescência, meu pai nunca tive meu pai presente, né? Nas atividades escolares. Trabalhava muito, nunca podia ir. Quem tinha o papel era a mãe. Ainda é isso? É assim hoje? Hoje, nem tanto. Nem tanto? Hoje as Bem coisas dividido. têm mudado e é importante até que se divida, que o pai se faça mais presente. Mas a gente ainda tem muita dificuldade e geralmente as mães costumam ser mais presentes Mais mesmo. presentes, né? Agora, eu queria, já estamos caminhando para o final, uma mensagem final sua
Principalmente para quem a gente sabe que neste ambiente que nós estamos, tem os nossos amigos aqui atrás das câmeras. Mas nesse ambiente que está agora você nos acompanhando em casa, no smartphone, na tua Smart TV, possa estar sozinho, se sentindo sozinho, ansioso ou emocionalmente perdido. Eu queria que você pudesse deixar uma mensagem para essa pessoa, o que ela pode fazer, se ela está sozinha ou se ela não está sozinha nesse momento. A mensagem que eu quero deixar é que é muito importante que você consiga se aprofundar na tua vivência, nos teus próprios sentimentos, nas tuas próprias feridas. A minha mensagem é que você entenda que existem outras maneiras de viver, que você é capaz de quebrar ciclos que são negativos na tua vida e que você pode construir uma família diferente da família que você teve. Você pode se curar para não sangrar em cima das pessoas que não te feriram e que não merecem carregar, né, essa ferida. Você pode construir uma família e que é muito importante nós aprofundarmos os nossos relacionamentos. Muitas pessoas vão nos decepcionar, mas muitas pessoas também estão disponíveis para construir relacionamentos saudáveis conosco. E isso é muito importante porque nós fomos criados, está no nosso DNA, a necessidade de relacionamentos saudáveis, porque eles impactam em todas as outras áreas da nossa vida. Então, se quiser repetir, compartilhar para alguém essa mensagem, você tem toda a liberdade para fazer isso, tá? Com o nosso canal, com os nossos recortes pelas redes sociais. Para você que nos acompanha, sabe que o nosso perfil no Instagram é o Aqui Pode P. No TikTok também você pode procurar, tá bombando lá inclusive os recortes. E aproveitar, já que você também é uma pessoa conectada, deixe aí o seu arroba, por onde as pessoas podem encontrar você. Elas vão me encontrar lá no Instagram, o arroba é Juliane O. Caetano, tudo junto, Juliane O. Caetano. E lá eu estou sempre falando, né, para mulheres, eu atendo muitas mães, esse é o meu maior público, mães e casais. E estou lá falando para elas, estou lá ensinando sobre relacionamentos, sobre quebrar os ciclos também. E a gente tem uma comunidade forte por lá. Uma comunidade forte. E nós não estamos falando de feminismo, estamos falando de família. Diga-se de passagem, né? Exatamente, de família feliz e família funcional. Espero que esse conteúdo possa ter ajudado você, então compartilhe. Você que comentou em algum momento lá, se você deixou aí alguma mensagem ou alguma dúvida aqui no nosso chat, então a Juliane vai responder, quando ela puder ela vai responder e ela vai te transferir lá pro Instagram dela, vai trocar ideia com você. Te agradeço mais uma vez, viu? Pela oportunidade, por ter vindo aqui. Manda um abraço no meu amigo Nilson Caetano, nosso pastor, a família. Eu sei que a vida é corrida da família, mas ela está unida, é o que mais importa. É o que mais importa. Estamos na luta todos juntos, né? Obrigado, Juliane. Obrigada. Foi mais um episódio do nosso Aqui Pode. Gostou? Então compartilha, vai lá agora mesmo, dá o teu like, não esquece disso, nos ajude. E logo em breve estará também os recortes desse bate-papo, tanto no Instagram, no TikTok e também aqui pelo short do nosso canal. Aproveita, diretamente dos estúdios da Treehouse, a nossa produtora aqui em Belém, para todo o planeta. Esse foi o nosso Aqui Pode, no oferecimento da Resolve Energia Solar. Você já sabe, a maior empresa de energia solar do norte e nordeste do Brasil, com vantagens que só a Resolve dá para você. Aproveita, a nossa energia transforma vidas. Até a próxima.